Boa noite, estamos ao vivo. Aguardar só um pouquinho enquanto o pessoal entra. O Miguel já entrou na live. Vou te adicionar logo, Miguel. Opa, clica aqui. Convidar. Aguardando o Miguel se conectar para a gente poder começar a nossa live sobre Seminário dos Ratos. Oi, amigo, tudo bom? Como é Opa, que tudo você bem? está? Consegue me ouvir tudo certinho? Ah, Consegue me tô ouvir tudo sim. certinho? Pronto, Tô. ok. Você tá conseguindo me ouvir também? Sim, também tá tudo ok também. Ótimo. Quer E aguardar aí, só um como... pouquinho para ver se o pessoal entra ou a gente já pode começar logo? Bom, vamos esperar um minutinho, né? Mas senão a gente Pronto. começa, Uhum. nós começamos nós mesmos. Pronto. Deixa eu ajeitar Ok. aqui, que eu Porque tenho depois ficado fica Pronto, porque depois tudo fica para que posteriormente, né, o pessoal possa entrar no site, né, é, verdade. no IGTV e poder acompanhar, né, a live que ocorreu. Então, o que é que você acha? A gente começa ou não? Acho que é melhor a gente começar. Como só tem uma Isso, hora, né? É melhor a gente isso. começar. Então, eu vou começar logo com a apresentação, os porquês, né, para poder entrar na nossa discussão, ok? Tá bom, tá bom. Bom, essa live, né, foi marcada para a gente poder comentar um pouquinho sobre o projeto Raízes Lendo Brasileiras, né, que foi um projeto que eu criei lá em 2016, né, o Miguel também participou, eu pedi ajuda dele para poder me dar criar roteiro, né, e poder acompanhar na montagem da discussão sobre os títulos que a gente sempre comentava, né. E eu criei esse projeto porque eu sentia, né, quando eu postava algum livro com algum título nacional, que as pessoas iam no post, né, e comentavam muito: nossa, esse livro é muito difícil de ler, né, nossa, ao total é muito difícil de ler. Então eu sentia que o pessoal tinha essa dificuldade, né, assim, desse meio que preconceito, assim, né, com os títulos nacionais. Então, o Raízes nasceu com esse intuito, né, de poder mostrar, né, que tirar esse tabu de que literatura nacional é algo tão difícil. Então, o projeto, na verdade, muitos acham que mas não é um diário de leitura, né? Eu não faço leitura acompanhada, né? Eu só meramente mostro os títulos nacionais, né, de autores e autoras nacionais, para que o pessoal possa conhecer um pouquinho, né, e poder intercalar com a realidade daquele cenário, né, que o livro foi construído, né, a narração foi construída, né, poder intercalar então mostrando a importância do livro, né, para mostrar o retrato do Brasil que é. Então foi 2016 que ele foi criado, né, e eu voltei esse ano com esse projeto que eu achei importante voltar. Só que eu estava sentindo muita falta de livros de autoras, né, mulheres, desse ano 2020. E como eu estava numa vibe de ouvir muito aquela banda Carne Doce, né, que atualmente lançou um disco chamado Interior, e uma das músicas desse disco se chama A Caçada, né? Que é título de um livro, de um conto, né? Da Lígia Fagundes Telles. Então eu fiquei meio que naquele looping, assim, eterno de estar ouvindo A Caçada, né? De estar E lendo também o conto querendo, dela, a entender o que é que o conto fazia, né? significava, Ou né? E a realmente, relação entre a música e o conto. isso, exatamente. E o conto, realmente, a música tem muito a ver com o conto, foi feito realmente baseado no conto. E foi muito interessante com essa imersão, né? Fiquei muito imerso dentro das duas mídias, né? Literatura e música. É porque geralmente os textos eles conversam, né, nessa questão. Uhum. Todo Isso. texto ele se baseia em outro, ele vai se referindo a outro. Uma música Uhum. ela nunca é composta só, ela sempre parte de uma inspiração. Então pode ser um texto, pode ser alguma coisa. É uma metalinguagem, né? Digamos assim, né? Uhum. Pronto. Aí com essa imersão, então, né, eu resolvi então trazer a Lígia aqui para a gente poder discutir um pouquinho, né? Trazer para esse projeto. Eu conheci a Lígia através do livro As Meninas, que eu li Eu, há uns eu dois ouvi anos. uma crítica que é maravilhosa sobre ele, mas eu ainda não li, eu vou ler. Para mim, assim, foi um choque bastante grande a leitura, porque me trouxe vários pensamentos e realmente um livro muito impactante no sentido do conteúdo que ele traz. E algumas até comparam a Lígia com a Clarice Lispector, o que eu discordo um pouco. Eu até assim concordo na parte de que ela traz alguns aspectos da linguagem, na questão de construção daquela linguagem um pouco de fluxo de consciência, né?
É, sei, de, sei. de entrar um pouquinho nessa onda, mas eu acho que enquanto a Clarice ela é um pouquinho mais no interno, na entranha do ser humano, a Lígia ela é um pouco mais observando o seu redor, né? Os aspectos sociais e É, tudo mais. inclusive eu recomendo que tenha uma entrevista que a própria Clarice faz, a Lígia, não sei se você teve a oportunidade de Não, ler, eu não vi. e eu tenho um dos trechos aqui que eu gostaria de ler no final, né? Que é uma das Pronto, perguntas fundamentais que a Clarice faz a Lígia e elas conversam, né? pronto. Eu vou mandar Ótimo, depois então. um para você ler a entrevista. Eu mesmo me apaixonei Pronto. mais pela entrevista do que pelo próprio livro, né? Imagine Aham. você botar Lígia Fagundes Telles e Clarice frente a frente, uma perguntando a outra e É, conversando sobre escrita. sim, né? Maravilhoso. Dois monstros da literatura, né? Ali naquela época. Só para lembrar, né, Então, que a Lígia ainda é viva, então a gente tem que, é, né, realmente, ela é muito. consagrar, né, essa grande autora enquanto ela está viva, ainda porque ela merece isso, né, por tudo que ela criou. Bom, mas vamos Eu então, realmente pode confesso a falar. você que eu não tinha lido nada dela. Apesar de ter o livro, né? O Seminário dos Uhum, Ratos, eu ainda não tinha lido nada dela. Já tinha ouvido falar por conta do curso. sim. Mas ler a Lígia eu não tinha lido. Li, vou reler de novo esse livro, né? Por conta da minha Uhum, leitura rápida. uhum. Quando a gente conversou, né? Quando eu vi que ia ser, eu digo, "Eita, eu tenho aqui, eu vou ler esse livro, né? Já foi E uma deixa para vou poder ler fazer, para mais, ler, né? porque assim, eu tô muito, tipo, como a gente só tem uma hora, se pudesse, eu passaria a noite toda falando sobre Conversando. todos os cantos, os contos que estão nele, né? Aham, Mas, tipo, são textos muito bons. É muito bom o texto. Os textos são bons no uhum, livro. isso. É. Não tem Eu textos li, né, ruins. eu li na minha coletânea, dessa que a companhia me presenteou, que é todos os contos dela, né? E aí eu li só um livro, porque se eu fosse continuar, eu ia continuar lendo todos eles, porque é muito, muito legal. Bom, mas vamos começar então a falar um pouquinho sobre o livro, né? Sobre o contexto do livro. E depois a gente vai partir então para sobre um pouquinho dos contos, né? A gente poder trazer as temáticas que o livro traz. O nome do livro, né, é Cenário dos Ratos, que é então um título de um dos contos, né, que faz parte dessa coletânea. Você sabe dizer se há algum motivo para que tenha sido esse título ou não? Assim, Rodolfo, eu acho o seguinte: toda vez que você vai ler uma coletânea de contos, você tem que ficar muito atento ao título que se dá à coletânea, Uhum, né? Porque toda coletânea, quando a gente pega Clarice, né, por exemplo, tipo, deixa eu ver, Felicidade Clandestina, né? uhum, Ali, o livro, o título do conto o título do livro é um conto, na verdade, né? Que é o título do conto. Então, é sim, como se fosse a cereja do bolo. Seminário dos Ratos aqui é a cerejinha do bolo desse livro. Ou seja, ele é tipo o grande final mesmo, como ele é o último conto do livro, de todo o trajeto que a Lígia faz desde o início, né, com as isso. formigas, Uhum, até o uhum, final. E pelo que eu li, até na própria entrevista, a Lígia diz, a Clarice explica o porquê do sentido do título do conto, ou do título uhum, do livro. Ela disse que porque, como é, existia realmente, existe muitos seminários para se debater muitas coisas e uhum. que ela escrevia a partir de uma ideia, de uma frase, de um sonho. Por isso que essa questão do inconsciente
um livro que remete a uma fala da como é corriqueiras, são acontecimentos corriqueiros que ela trabalha de uma maneira fantástica. Então assim, eu acho que é um livro sim para quem tem estômago, porque vai tocar na ferida, né? Então Uhum. assim, é um livro que deixa você um pouco enjoado, sabe? Aquela coisa ruim, sabe, dizendo assim, nossa, isso aqui incomoda, né? E eu acho que é um livro que, apesar de ter sido escrito em 77, sim, né, ali ditadura militar, digamos, o auge, né, que eu não Uhum. sei como foi publicado, né, eu não, ainda não procurei a Sim. publicação, É. e foi Uhum. fora, né, mas é um livro que conversa atualmente. Se a gente for analisar o próprio ponto Seminário de Ratos, a gente está conversando atualmente com o período político que a gente está passando Exatamente. por esse É. tempo, né? Para você ver Muito. como a literatura ela é atemporal, ela não se baseia só em um tempo. Tipo, Uhum. Machado de Assis já falava questões no século XVIII que se apresentam no século XXI, Até ou hoje, seja, né? dois séculos depois. Né? São problemas que não são resolvidos, são problemas que são perpetrados. É isso que ela vai falar exclusivamente no ponto Uhum. da título. Né? Isso, é. E, A assim, fala também. são assuntos realmente muito, muito fortes para aquela época, né? Porque fala sobre a questão do feminismo, né? Sobre alienação, né? Sobre a loucura, né? E tudo mais. E tem aquela coisa do voyeur, né? Da observação, que É, vai passar sobre muitos contos, né? Inclusive no que você quer falar, né? Que é sobre o segundo conto, né? Da coletânea. do senhor diretor, né? O Ali a diretor. professora, que como é, na verdade é uma voyeurista, né? Uma falsa moralista, né? A gente percebe ali, Exatamente. né? Uhum. Uma pessoa que não teve, que não viveu o que queria viver, Uhum. mas que critica as outras pessoas por estarem vivendo o que ela queria fazer. Uhum. Então a gente vê É. um falso moralismo ali, né? Uma Só pessoa para que que o perdeu a sua pessoal, só para que o pessoal possa entender o que é, né? O texto trata sobre uma mulher idosa, né? Em que ela uhum. está redigindo uma carta, né? Para eu não lembro se é para É uma um jornal, uma editora, editora, né? de uma revista, do jornal, ela não deixa Uhum. muito Isso. claro, né? Aham. Então ela vai narrar aquele desconforto em que ela sente, né? Do mundo em que ela vive, né? Aquelas mulheres que vestem pouca roupa, né? Que usam batom, enfim, os Estão filhos. estampando as capas dessas revistas, né? Uhum. É, isso. Só que ao mesmo tempo E, que ela critica aquilo, né? Ela sente ali um prazer em estar observando aquilo, né? E tudo mais. e o que eu acho interessante é que, assim, tipo, ela quer estar naquele papel, mas só que ela não pôde quando ela era jovem. Porque, na Uhum. verdade, o papel dela dentro da escola, além de ensinar, era observar a moral e os bons costumes das meninas, né? Uhum. Fazer com que aquilo fosse válido, já que ela era uma professora de um colégio para Aham. meninas, né? Então, hoje, ela já se acha assim, dizendo assim, nossa, isso aqui está acontecendo, então eu vou escrever a carta para o editor da revista, ou diretor do jornal, seja Uhum. lá qual veículo, para criticar ele e dizer que está errado e tal e tal. E não é assim que se vive, mas, nossa, tipo, é um mergulho na mente, é um ponto, digamos assim, mais dentro Mais da mente. psicológico, né? Uhum. É mais psicológico. Isso me lembra muito o Bom Crioulo. Eu não sei se você já leu, mas Não, eu ainda não. recomendo. É bem interessante, porque o Bom Crioulo, ele se passa dentro da mente do, como é, do Qual, personagem. qual o autor do O Bom Crioulo? autor é Adolfo Caminho. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tenho também aqui. Peraí. Adolfo Caminha, é Adolfo Caminha. Hum. Leia, eu já Pronto. fiz um trabalhinho sobre ele, é bem interessante. Já, Você vai já fica a entender. dica, então. Ele, como é, ele adentra, se mescla, né? Tipo, a narração com o pensamento do personagem, o monólogo do pensamento. E a gente É, percebe muito isso. nesse conto tem muito Sabe? disso, realmente. E a gente vai perceber como é como se a gente sentisse que ela se sente, por quando jovem, né, ter perdido tempo, né, por tudo que fez, É, né, e se culpa atualmente por isso, né. realmente, ela tem uma culpa, mas ao momento ela, como ela sente essa culpa por não ter vivido,
por não ter Uhum. desfrutado da sua juventude, ela quer jogar em cima das pessoas que estão Ah, desfrutando da sua juventude, né? sim. Então aí É. surge essa questão do falso moralismo, né? Que a Uhum. gente tem Ela muito, disfarça com essa crítica, né? com essa crítica. Ela disfarça aquele Uhum. falso moralismo dela, tipo, nossa, eu não vivi, mas elas estão vivendo e eu não, porque eu não vivi, eu não quero que elas vivam também, Sim, né? A gente sim. vai tentando isso. É. Assim, então, A minha outra pergunta, né, que eu até botei aqui para observação, era sobre se o livro tem um pé no realismo fantástico, né? E uhum, porque assim, tem dois contos, né, que acho que são os contos que mais destoam dos outros, que o primeiro é As Formigas, né, que para quem é fã de Edgar Allan pronto. Poe, H.P. Lovecraft, enfim, é um prato cheio, né, porque tem muito terror ali dentro dele, né, e muita coisa psicológica. Esse conto, e também deixa eu ver aqui o nome do outro, que é, deixa eu ver, é Noturno Amarelo, se eu O não me turno engano. amarelo, Isso, é. né? Que é sobre, digamos, uma moça que revisita os seus fantasmas do passado, né? Ali ela então sente uma culpa pelo passado, né? Então ela tem essa nostalgia em relembrar o momento do passado, que eu também achei um pouco com toque no realismo fantástico também. Tipo, as formigas, ela tem essa relação, né? E tanto no turno amarelo, eu vou falar mais sobre as formigas, que é um texto que eu tenho mais propriedade, para falar, porque eu já tinha lido esse conto há muito tempo antes mesmo de pegar o livro, né? Eu já tinha lido para fazer trabalho da própria faculdade. Uhum, E assim, é essa questão, não é um realismo como é fantástico puro. uhum, É uma coisa que uhum. são eventos corriqueiros. Eu não sei se você já leu O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, né? Já. A Uhum, gente sim. pode ver ali que também que ele, quando ele vai começar a narrar o conto, ele diz, né, eu não quero que vocês acreditem que para mim foi uma sequência de atos domésticos que culminou em toda aquela coisa que acontece em O Gato Preto, que para mim é um dos é Ele um dos deixa a dúvida no ar, é, né? deixa a dúvida no ar. Será que isso aqui foi de verdade? Foi acontecimentos domésticos ou foi como é realmente algo interferiu ali, como o gato ser uma bruxa, digamos, né, disfarçada, a lenda Uhum, do gato preto ser uma bruxa disfarçada. Então, uhum, assim, as formigas têm isso, e as formigas vai misturar muito isso, vai misturar a questão, né, para quem não, para a gente explicar, né, são duas primas que vêm do interior para estudar na cidade, uma direito, outra medicina, e elas, como é, alugam uma casa, né, uma pensão que dá dentro do dinheiro dela, e dentro da posse delas, né, que lá encontram que um estudante de medicina anterior deixou uma caixa com ossos, né? E esses ossos são ossos, não são ossos de um ser humano normal, são ossos de um anão, né? uhum. E assim, aparece do nada formigas que vão fazendo coisas que realmente é de Que vão cabelo em combinar, pé. né? Já é uma E coisa se bem normal, você, né? É uma e coisa se bem você for, normal, né? Tipo, aluga o quarto, que nem que vai ter uns ossinhos ali, mas sem problema, pode passar a noite. tem problema. E você pode notar que as duas profissões que ela escolhe para abordar, né, que são estudantes, tem essa questão do interior, que são estudantes Uhum, também, e as duas profissões que ela escolhe para abordar é a medicina e uhum. como é, o direito, que são duas profissões bem racionais, onde você tem que usar muita razão e deixar a emoção do lado. Mas no momento em que Contrastando. as formigas começam a agir daquela forma, elas começam a botar suas emoções explodem, né? O medo vem à tona, né? E Sim. até não Uhum, consegue dormir, né? A outra fica assustada e assim. uhum, né? Mas é por isso que eu digo, é uma coisa, pode ser um realismo sim, fantástico, mas baseado no
uma, uma tigre fêmea, né? Uhum. Então, aí você para pensar, quando você termina o conto, você fica, será que realmente era um tigre? Ou era ela, né? Você fica nessa confusão. Aí você tem que Fica a voltar, dúvida é no por ar. isso que o Cenário dos Ratos é um livro para você ler e reler novamente. E se Tem que você ser uma quiser emoção continuar total. nesse como é, universo, nessa imersão, você tem que imergir e procurar outras coisas para ver se você Uhum. consegue captar o que é que o livro está falando. Porque ele Exatamente. realmente é um livro que deixa a gente assim, ó, maluco, né, da cabeça com muitos textos. Pronto. Sim. Aí só uma pequena fala, né, que a própria autora falou, né, sobre o livro, que ela vai dizer assim, ó, isso a própria Lígia falando, né, sobre o seu livro, né, ela vai dizer que são 14 textos que giram em torno de temas que me envolvem desde que comecei a escrever sobre a solidão. Então ela vai falar também sobre o amor e o desamor, o medo, a loucura e a morte. Tudo isso que aí está em redor e em nós. Quando eu fico deprimida, ela diz que vê claramente essas três espécies em extinção: o índio, a árvore e o escritor. Isso é tão atual, né, que fica até arrepiado, né? É isso que eu digo, tipo, se a gente for ver o texto, todos os textos, eles são muito atuais, né? São bem atuais mesmo. Eles, representam o que nós estamos passando. E, assim, um dos pontos que eu queria muito que a gente se debruçasse mais, né, pois era o próprio Seminário dos Ratos, né, que dá título ao texto, como eu disse, que é Pronto. a cereja do bolo, né? Uhum. Então, assim, é um ponto que realmente, para mim, fecha o livro e que realmente merecia ser o, o título, ser o título do livro. O livro, Essa né? coletânea. Pronto. Porque, na verdade, não, aqui é uma coletânea de contos, né? É uma coletânea, esse livro. Uhum. E, Pronto. então, eu Então, sugeri que se fosse um quiser, já autor. pode então começar. Pode Você começar a quer falar sobre o propor, conto. né? Claro, pode Bom, começar. pronto. Terminado do Ratos passa-se a gente não sabe se é uma cidade, se é o Brasil, se não é. A Legião, Uhum. eu fiz aqui a minha, ela não deixa assim claro em que, como é, no que se passa, né? E começa ali com um diálogo, né? Na verdade, ele se perpassa todo entre o diálogo entre duas pessoas, né, de um órgão Uhum. público que foi Isso. criado para se controlar como é a infestação de ratos em um determinado local. Não sabemos se é o Brasil, se não é, mas só que o nome do órgão é Ratesp, né? Aí a gente pensa que a Lígia, como é paulistana, né? Ela é paulista porque ela nasceu em São Paulo e é paulistana porque ela nasceu na cidade de São Paulo. São Paulo. E todos os órgãos, né, se a gente for observar, de São Paulo tem essa questão do Final, SP, né? final, né? Uhum. SP, vai. Então, assim, veja também uma coisa que é importante a gente observar, que não tem nomes. Os personagens não têm nomes, eles são tratados por É. carta, né? Uhum. Então a gente já vai vendo uma hierarquia dentro dessa, dessa Deixa eu só criação, citar, desse vou só povo. citar aqui os cargos para poder ficar mais claro. Vai ter o Hum. chefe das relações públicas, né? Vai É, ter também e o secretário, a conversa, né, entre o seu chefe das relações públicas e o secretário do bem-estar público e privado. Bem privado, né? descritivo, né? Né? Ou seja, tipo assim, você não só cuida do público, você também cuida do privado das vidas das pessoas, né? Uhum. Isso. É uma coisa bem atual que a gente vê, né? As pessoas não cuidam do cunho público, mas do bem privado, É, né? Do que faz no exatamente. contexto privado. E eles vão lá conversando, né? E a gente vê que ele já dá mesmo, deixa eu pegar, eu fiz algumas marcações aqui, ele fala de algumas características, né? Um é mais velho, o outro está começando agora, então a gente Uhum. tem essa questão do outro que está começando a ter mais um puxa-saquismo, né? Para o mais velho, a gente vê ali quando ele passa Vossa Excelência, né? E vai Uhum. toda aquela brincadeira do bueno, e essas coisas todas que você vê que são coisas de puxa-saco, né? Muita pompa, né? Muita pompa. E o interessante é que dentro disso nós estamos aí vivendo o sétimo seminário dos ratos, né? Ou seja, estamos no sétimo seminário para falar sobre um problema que já poderia ser resolvido, ter sido resolvido Desde o no primeiro primeiro, né? seminário. E não, a gente está falando do que é para resolver, como é no sétimo, né?
Então, aí eles exatamente. vão começando o seu diálogo, né? Ele vai apresentando quem está no coisa. E eu queria deixar um detalhe interessante, que a série da Rates, né? Que eu também assisti em outros vídeos e em algumas coisas, né? Que a série da Rates não é no centro do problema, ou seja, não é no Não, centro da cidade, é no local longe. Eles precisavam de estar longe do problema para pensar sobre o problema. E a gente percebe que é uma crítica muito forte da Lígia ali, que, ou seja, como é que você quer pensar no problema se você não está perto dele? não vivencia aquilo, né? Talvez é assim. E isso a gente pode tirar muito o contexto da academia, né? A gente pensa muito dentro Uhum, da academia no problema, mas a gente não está vivenciando na prática o que está se pensando, na é verdade? exatamente. É. Então, assim, eles vão, né? Aí ele vai falando quem é que tá lá, e tem, tem outro cargo aqui, que é o diretor das classes conservadoras, armadas e desarmadas. Que esse já é um cargo maior. Olhe só o nome do cargo, viu? Diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas. Conservadoras, viu? É por isso que eu digo, é um texto bem atual, se a gente for Com analisar, né? os detalhes são o que fazem a coisa ficar boa, né? E outra coisa, é tipo a delegação americana, tá ali, né? Uhum, Você vê que eles fazem, no diálogo, eles fazem crítica, como ele é o chefe das relações públicas, crítica à imprensa, né? Vamos falar só do que é bom, do que está dando certo, uhum. não vamos falar dos problemas, vamos varrer os problemas Isso. para baixo como do tapete. Então, assim, é um conto que, tipo, eu acho que é necessário que todo mundo atualmente lesse, né? Leia, exatamente. Porque, assim, ela começa no real, mas termina de uma forma que ninguém, né? Tipo assim, é uma forma que você fica, oxi, o conto terminou dessa maneira. E outra coisa, amigo, antes, né? Se você me permite ler, né? Claro, E a gente chega aqui, nós temos a epígrafe, né? Que é essa aqui, tem ó. A exato, que é epígrafe, né? é o ápice. Já diz É o tudo aí. ápice, Uhum, né? É você, porque geralmente a gente pensa que a epígrafe é do texto. Não, a epígrafe é um texto separado que o autor escolheu para resumir o seu texto, que na uhum. verdade é de Carlos Drummond de Andrade, né? Ele diz assim: Que século, meu Deus! Exclamaram os ratos e começaram a roer o edifício, né? Eu indico Então a que gente quem pode acabou a aproveitar leitura, que volte para o e epílogo para que possa volte ler. para que ler de novo. Ou seja, quem são os ratos que atualmente estão roendo o prédio, o prédio, né? O nosso prédio, o Uhum. nosso Brasil? Quem são esses ratos que estão ali roendo, né? Então, assim, são coisas que fazem com que a gente pense e reflita. Sim, voltando, né? O enredo do sétimo seminário, nenhum problema resolvido. Os ratos agora roendo os pés das crianças, né? Aí você vê que tem uma parte que ele cita a questão dos gatos, né? Do jeito antigo, gato, vai lá. Não existe mais Ah, gatos. tipo, mas a situação tá tão crítica que o povo comeu os gatos. Ou seja, é uma alusão a, tipo, a um caráter animalesco do povo. E para, tipo, né, a gente vê que, deixa eu ver aqui, tipo, o conto vai abordando, à medida que ele vai passando, o abandono do poder público ao povo. Uhum. Tá É. entendendo? Tá afastado. Isso eu não sei se você viu também, em uma das críticas que eu li também sobre o livro, é uma relação à questão de Brasília na época, né? Ter sido, hoje não, mas ter sido Ter feito, afastado, né? Uhum. ter afastado do centro, do Rio de Janeiro. Uhum. A gente Isso. lembra isso no poema que é A Flor e a Náusea. É por isso que eu digo que é um texto que vai causando uma náusea, né, em você, né? E faz Então, a gente assim, também querer pegar, assim, tentar procurar outros textos, né? Para poder emergir mais dentro desse por exemplo, contexto. Né? eu vou dar um exemplo. Eu sou um professor, vamos dizer, esse primeiro seminário dos professores de língua portuguesa no Brasil, por exemplo. Aí tá lá um monte de linguistas, certo? Que estão na área e tudo. Mas cadê os professores que estão na escola, na educação básica, para vir falar dos problemas que estão na
Literatura e Sociedade, não sei se você dá aula, mas que eu recomendo, é uma leitura muito boa, que ele vai falando sobre a questão da literatura ter essa necessidade. Ele diz que nós, seres humanos, apesar de tudo, né, nós sempre temos que dar um minuto para consumir arte, né, durante o dia, porque senão a realidade afoga. E querendo ou não, acontece. Tipo, você passa o dia todo trabalhando, você vai tomar um banho, chega em casa, você bota para escutar uma música. Por mais que você não perceba, você está consumindo arte. Porque É um porque grande a nossa escape, né? alma precisa, né, disso. Então, assim, se você me permitir, eu queria ler alguns trechos, né, que eu acho Claro. interessante que a gente queria ler pro pessoal, como é. Sim, essa questão da invasão dos estrangeiros, né, eu achei muito interessante esse trecho, assim, quando ele diz: os ratos são nossos, as soluções têm que ser nossas. A gente vê aí o nacionalismo, né? Não vou nem precisar citar, como é Nem das precisa- nossas deficiências, Já é devíamos só mostrar o suficiente. lado positivo, não apenas da sociedade, mas da nossa família, de nós mesmos, acrescentou apontando para o pé em cima da almofada, né? E, por enquanto, como é, não aparecia ainda. Por quê? Porque simplesmente não quero que me vejam exposto, de pé inchado, mancando. Amanhã calço o sapato para a instalação, de bom grado, faço esse sacrifício, né? Como se fez um sacrifício para ali se apresentar um discurso mentiroso, né? Como é o senhor, que é um candidato em potencial, desde cedo precisa ir aprendendo essas coisas, moço. Mostrar só o lado positivo, só o que pode nos enaltecer. Esconder os nossos chinelos, ou seja, vamos botar nossas chinelas, nossas delas para debaixo do tapete e só mostrar aquilo que realmente é interessante e válido para que as pessoas lá fora vejam. Né? E isso assim acontece Um com a gente, tanto dentro do contexto familiar como no contexto do país, político, no né? mercado Social, né? político, entre etc. A gente percebe E que tem muita essa questão de aparência, né? O livro, né? Quer dizer, esse de conto, né? aparência De tem, aparência, de muita burocracia, né? De muita pompa e não chegar a lugar nenhum, né? Com isso. e não chega não. E tem essa questão para reforçar essa ideia de que o ponto aborda o abandono do poder público. Tem esse trecho que é da conversa, né? Entre eles, coisas assim. O povo pode, como é que ele cita a canção, né? Ele faz ali, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água, que é uma Hum, alusão à canção de Chico Buarque, né? Gota d'água. E eu não sabia, fantástico. fui pesquisar para saber, né? Maravilhosa. Né? Aí eles vêm assim, o povo, disse o secretário do Bem-Estar Público, entrelaçando as mãos. Veja que em nenhum momento ela cita o nome. Só, só, só são os Saltado. carros, né? Ou seja, é uma falta de currículo ou de competência enorme, né? Uhum. A voz ficou branda e queixume. Só se fala em povo e, no entanto, o povo não passa de uma abstração, né? Que se transforma em realidade quando os ratos começam a expulsar os favelados das suas casas, né? Ou roer os pés das crianças da periferia. Então, sim, o povo passa a existir nas manchetes da imprensa da esquerda, da imprensa Uhum. marrom. Enfim, Uhum. pura demagogia. Então, assim, ela vai fazendo essa apresentação, né? Do contexto social ali que se está vivendo, que o povo realmente só vai ter voz quando se é atingido por inteiro. Então, para resumir, eu acho que realmente é o conto que dá o título ao livro e é o conto que é a cereja do bolo realmente do livro. Né? Então, você lê, depois você volta para a epígrafe e aí você vai conseguir entender mais ou menos o que é Né? que ela está Deixa toda a querendo dizer. explicação. E Né? E você... também interessante também a questão da significação, né? Da palavra rato, né? Porque o Fato rato é, significa subtração, né? Ali, roubo, né? Então, tem muito a ver, então, com não só roubo, como doenças, né? Uma praga, é uma infestação. E quando ele infesta realmente um local, ele bota esses ratos botam o povo, os seres humanos, a gente para correr e fica em seu lugar. né? Você tá entendendo? Ele toma. É como ele vai ali, Uhum, ele vai roendo tudo, vai roendo fio, vai roendo geladeira, vai roendo tudo, né? uhum.
Então, é uma coisa bem interessante essa alegoria, essa alusão que ela faz, essa inversão de papéis, né? Isso, se você me permite também, isso Uhum. me lembra muito do conto alexandrino, que foi o tema do meu TCC, mais ou menos, né? Foi o tema do meu TCC para a Uhum. finalização. Ou seja, que é mais ou menos, vou resumir a história, né? Que conta sobre dois filósofos, né? Já que foi escrito no século XVIII, que era o auge, né? Século das luzes, o auge aí da ciência, né? Que saíram e foram fazer a pesquisa, né? Eles disseram que as qualidades humanas estavam nos animais, tipo a força no cavalo, a sabedoria na coruja, e que se as pessoas fossem tomando o sangue desses animais, olhe como o Machado vai entrando nas vísceras, né? E se as pessoas fossem tomando o sangue desses animais, elas iam adquirindo essas qualidades. Então, qual foi o animal que eles escolheram? Já que o local estava infestado, os ratos. Aí vai mostrando a dissecação, e eles vão tomando e vão se transformando em ladrões, ou seja, em ratoneiros. Vão roubando tudo aquilo que tem da biblioteca de Alexandria, que, para situar, Entendi. o ponto se passa em Alexandria. E nisso, né, depois eles são descobertos, são presos, e chega lá um médico, né, anatomista, queria fazer exames anatômicos, né? Abrir pessoas, mas não queria abrir mortos, ele queria abrir vivos. Aí, só que os presídios estavam cheios de presos, né, de Alexandria. Aí o médico foi e disse, então faça assim, como eles são a base da nossa pirâmide social, não importam para nada, permita que eu use eles como mecanismo do meu experimento, ou seja, os filósofos foram os primeiros, ou seja, vamos analisar a mão deles, porque eu acho que a síndrome de tipo de você roubar está na mão dele, então vamos analisar a mão dele. E, ou seja, eles, resumindo, eles passaram pelo mesmo procedimento que eles fizeram com os animais, no qual a gente pode levantar várias questões, tá entendendo? Várias e várias e várias e várias e várias questões. Aí, então assim, é uma roda, né, que vai girando e usando o dito popular, a gente está em cima, está embaixo e todos nós somos, como é, chão, todos nós somos terra, né? Né? Então é mais ou menos isso, assim, acho que está chegando já nosso tempo, né? Finalizando, né? Se você Você falou quiser, sobre a questão de animais e representação, aí eu me lembrei do livro também que precisa, é importante citar aqui, né, que é o Revolução dos Bichos, né, do George Orwell, que é, tem muito a ver com isso, né? Os animais é, escolhidos aqui não foram, assim, aleatórios, né? Tem um significado do porquê ser o não, cavalo, do porco. Então, é o interessante interessante também. da literatura aqui, Rodolfo, é isso, é que nada dentro do texto literário é aleatório. Nada que se escreva dentro de um texto literário é aleatório. E isso eu estou falando desde aquela literatura de massa, que é o best-seller, né, que a gente tem hoje, até os textos mais difíceis. Por isso que você falou no início, né, diz que existe uma dificuldade das pessoas, projeto, como é, né, Lenda para Três, é uma coisa interessante, porque geralmente a gente desvaloriza a nossa literatura nacional e valoriza a literatura Sim. estrangeira. Sendo que, dentro da nossa literatura nacional, nós temos escritores fantásticos. Tanta coisa E boa. assim, o problema é que, dentro da nossa educação, né, quando nós chegamos além do ensino médio, apesar de que a todo tempo a gente tem contato com literatura, mas não é uma literatura trabalhada, quando a gente chega no ensino médio, o que nos vem são fragmentos em livros didáticos, não são livros para que a gente leia e experimente, né? Porque até mesmo os professores de língua portuguesa que estão ensinando literatura não são leitores, né? Como é que eu posso ensinar e despertar isso em uma pessoa, alguma coisa numa pessoa, se eu mesmo não pratico? Tá entendendo? Então, É assim, são verdade. questões que a gente tem que analisar. É como eu digo, esse projeto que você criou é um projeto maravilhoso. É uma coisa que realmente precisa. A gente precisa ler mais literatura nacional, porque o segredo para desvendar o que nos acontece socialmente hoje está desde a escrita da carta de Caminha, lá, né? Adolfo Caminha, a carta que ele enviou, que é o considerado o primeiro texto brasileiro, até a escrita atual. Né? Nós temos muitos escritores bons, e principalmente escritoras, mulheres, né?
que a gente conhece poucas. Tipo, eu acho que o grande exponencial mesmo da literatura brasileira é a Clarice Lispector. A parte dela são poucas autoras que você conhece, né? A gente está tendo esse acesso, até porque a própria academia ela é machista, né? Tem esse algo, né? Dessa Uhum. questão. Então são conceitos que a gente precisa ler, são livros que são importantes. Um livro desse aqui, ó, porque deixa eu ver, 161 páginas que você lê, no Bem caso, né? A curtinho. gente, né? Bem curto, riquíssimo, você pode ler, como é, você não precisa ler para fazer um trabalho acadêmico. Não, Ler você por vai ler para diversão, né? refletir, né? Por Uhum. diversão e para refletir a sua sociedade, né? Porque é que a partir disso aqui que a gente consegue mudar alguma coisa que está acontecendo no nosso contexto, tá entendendo? Exatamente. E é por isso que eu digo que o livro, ele está mais atual do que qualquer outra coisa. É como se ela estivesse escrevendo ele hoje, baseado no que está acontecendo no Brasil atualmente, né? Sim, sim. Desses ratos que estão aí infestados, roendo o prédio, né? Uhum. Só poder citar aqui outro trecho, né, que também tem uma crítica quanto ao livro. Ele vai dizer assim, ó, um conto pode dar assim a impressão de ser um mero retrato que se vê e em seguida se esquece. Mas ninguém vai esquecer esse conto-retrato se nesse retrato houver algo mais além da imagem estática. Contudo, se a gente sentir que há alguém atrás dessa árvore, que detrás dela alguma coisa está acontecendo ou vai acontecer, se a gente sentir, intuir que na aparente imobilidade está a vida palpitando no chão de insetos e ervas, então esse será um retrato inesquecível. Né? Bom, já fechou então essa Então, questão da representação da literatura, né, para o mundo então, atual, né? Essa questão de muito ser um retrato. maravilhoso desse retrato, né? Porque, ou seja, tudo que a gente produz é baseado na nossa realidade, Uhum. seja textos literários, seja música, seja poesia, tudo é baseado, né? Então, do que a gente convive. Então, assim, o ponto, ele é um texto mais curto, mais rápido e mais objetivo. Ele tem um alcance maior e é mais fácil de ter uma leitura. Então, assim, é muito bom. Se você me permite, para encerrar minha fala, que eu acho que eu já falei demais, para você fazer Não, suas claro. considerações, eu quero ler como é o que ela fala, né? Em um Sim, depoimento que está aqui na claro. orelha do livro. Por Ela favor, diz pode ler. assim: Lígia Fagundes Telles diz num depoimento: alguns dos meus textos nasceram de uma simples frase ou de alguma imagem que vi e retive. Outros nasceram em algum sonho. Enfim, a maior parte destas ficções talvez tenha sua origem lá nos emaranhados do inconsciente, zona vaga e obscura como um fundo de mar. O ato da criação é sempre um mistério. Anoiteço às vezes, como toda gente, mas tenho esperança na manhã. E o humor? Então, espero por essa manhã, com o seu bíblico grão de loucura, de acaso e de imprevisto. Ou seja, ela disse que apesar do que a gente pode entender aqui, né, dos seus textos terem esse peso, como é mais de crítica social, não é uma visão pessimista, é uma visão realista, mas que ela mantém o bom humor que ela espera no amanhã, né? E que ela não e que ela produz a partir de alguma coisa que ela vê. Realmente a gente traz, eu esses dias assisti a um vídeo, eu vi alguém dizer bem assim, é no mais simples, tipo, é quando a gente está distraído, né? Quando estamos distraídos, que as ideias surgem na nossa mente, né? Sem a gente Uhum. nem perceber, sem a gente nem precisar realmente estar ali em cima, tipo, pensando. E muitas vezes eu, agora, né, jardineiro amador, se pego lá cuidando das minhas plantas, aí vem coisas na minha cabeça que eu fico, eita mesmo, né? Eu já podia ter pensado nisso aqui, ter feito isso aqui, ter feito aquilo. E É. realmente a gente vai sendo pega. Ela diz, eu vejo uma coisa, aquilo ali me inspira um romance. Eu queria ter essa capacidade, né? Eu vejo aquilo ali, isso aqui me Sim. inspira uma coisa, né? Então, assim, vai fazendo com que a gente reflita, porque são palavras dela. E ela está viva, né? A gente está falando de uma autora que está viva, uma autora que escreveu Uhum. textos e está viva, né? E eu Exatamente. não tive tempo de pesquisar se ela ainda está em ativa produção, mas eu quero ler mais Uhum. textos dela, né? Porque a Lígia simplesmente, para mim, virou uma das autoras que está lá
hall Hum, dos meus autores sim, favoritos. é. E olha que eu não tinha contato. Eu agradeço a ter você. Tinha o livro na estante, mas não tinha, tipo, lido o livro, né? Não tinha, tipo assim, então vou parar para ler esse livro. E olha que é um livro curto, né? E eu já li livros maiores que um livro curto. E como Hum. você falou, para a gente juntar, vamos juntar aí, tipo, o, a Revolução dos Bichos com o Senado dos Ratos, né? Que casa bem. É. Quem não leu, Entender. por favor, leia, porque vai. Leia porque todo Leia. animal que está em toda uma literatura, ele representa, de fato, o ser Tem humano, algum, tem né? algum simbolismo, né? Ele tem o simbolismo, tem essa, como é que a gente pode dizer, antropofagia, alguma coisa assim. Agora eu não estou com a palavra correta, né? Que é esse negócio de dar voz e pensamento como é, ao animal, né? E ali vai ter voz e pensamento. Uhum. E nós estamos aqui no seminário dos ratos, que os ratos não estavam, mas chegaram porque o seminário era eles e eles vão tomar Pertenceu a uma eles, vez né? aí, é meu lugar de fala. Como é que você quer falar comigo sem eu estar presente? Né? É. É bem interessante É. isso. Só para a gente poder finalizar aqui, começando a fechar a live, né? Você tem algum, fora esse, né? O Cenário dos Ratos, você tem mais algum conto que você é o seu predileto? Quer citar algum? Como é? São esses mesmos, como eu falei, eu gosto muito de As Formigas, né? Uhum. Como é Sim, o Diretor Tigrão. Na verdade, todos os contos eles são muito Sim. bons, né? Aham. E ele também dá mão do ombro, né? Sim. A pessoa com a mão no ombro que A será que presença, algo realmente misteriosa, né? pode ter um mistério, né? É. E Uhum. realmente Seminário dos Ratos, Senhor Diretor e Tigrela são os que mais me chamam. Eu também gostei muito Sabe? da A Consulta também, que é É sobre do do, médico, né? Do do médico paciente que passa por deixa o paciente médico. está quase curado, né? Na verdade, chega outro para ser tratado e Sim. tem toda aquela como Troca é, troca de personalidade de papéis, né? troca de personalidade, é verdade. Então, Então foi assim, um que eu gostei muito. é um livro que eu recomendo, né, dentro da nossa literatura, é um livro maravilhoso. Uhum. Leiam. Né? A verdade, eu acho que nessa quarentena a gente deveria fazer mais isso. Ler muito mais, porque independente que você leia, seja best-seller, seja o que for, continue lendo, até feed de Instagram, mas leiam coisas, né? Porque a gente é o que a gente consome. E E é desafiar também, né? importante se desafiar, vai ler um texto maior, vai ler um texto mais profundo. E assim vai. Né? A leitura vai abrindo caminhos, vai fazendo com que a gente pense bem melhor. Exatamente. E assim, Então, bom, pode falar. é isso. Se você quiser, tipo, a gente pode vai encerrar, porque estou vendo aqui que já vai dar, né? O Instagram É, só suporta não, mas uma acho, hora, né? acho que tem um tempinho ainda. Mas é só isso mesmo. Acho que a gente resumiu bastante bem, né, sobre o que é o livro. É, Não a tem gente como tá mal. adentrar tão profundamente em cada conto, porque seria muito comprido, né, teria que ter muita conversa. A não ser que fosse fazer uma live para cada ponto para falar, né? Ia ter Né? muita coisa, né? Então, assim, é só isso mesmo. E, assim, agradecer pelo convite, que sempre, né? Lá desde 2016, né? Como é agradecer, porque para mim é sempre bom compartilhar conhecimento, né? Uhum. E conversar sobre coisas que agregam e que faz com que a gente mude. E principalmente sendo da nossa literatura nacional, que é muito desprezada por nós, né? É valorizada lá fora e desprezada por a gente, né? Exatamente. E a gente tem que mudar essa realidade, a gente tem que valorizar aquilo que os nossos autores produzem, né? Sejam Uhum. autores da terra, de outros estados, independente. É literatura, é leitura e fala da nossa realidade. O que adianta lermos coisas que estão fora da nossa realidade? Não, vamos ficar dentro da nossa realidade. É isso. Exatamente. Bom, então, Miguel, eu quero deixar o meu agradecimento por você ter participado, né? Ter aceitado o convite. Pelo convite. Pode contar É, mais e vezes. pronto. E para mim, acho que quando eu criei o Bodega Literária foi realmente com esse intuito, né? Assim, de ter pessoas, né, para poder compartilhar a leitura, né? Poder comentar. E eu adoro. Acho que eu passo mais tempo no Bodega Literária do que no meu perfil pessoal, porque eu gosto de estar comentando, vendo o que o pessoal tá lendo e tudo mais. Ah, eu também, eu E gosto isso. de contar. É por isso que eu E digo, a gente é o que a gente consome, né?
Exatamente. Assim, criar o nosso próprio círculo de interesse, né? Isso, Do de que a gente interesse. tem, né? Então é isso. Então, eu deixo aqui meu convite, meu agradecimento pelo você ter aceito o convite, né? Eu Lembrando que agradeço. que quem não conhece ainda o projeto, pode ir lá no site, pode visitar lá o projeto, tem vídeos Isso, anteriores, né, assistam, que aí é já maravilhoso. é, podem assistir aos vídeos de 2016, que tem muito conteúdo. E esse ano a gente já comentou já sobre Que é Isso, Companheiro, né, um livro sobre a ditadura militar, né, do período da prisão ali do jornalista, Não foi o ter e o fogo outro morto, foi Fogo Morto, isso. Então, quem é bem quiser conhecer, interessante. tá lá no E agora IGTV do Bodega o Literária. Cenário Seminário dos dos Ratos. Ratos, concluímos a nossa Então, leitura, né, e fique vai também aberto entender para quem. E fica aí então aberto, né, para quem quiser ler mais sobre a Lígia, ler sobre o conto, ler os outros contos dela, as meninas, enfim, tudo. Ela tem um acervo mergulhe, enorme. né? Vocês não Exatamente. vão perder tempo, vocês vão ganhar muita coisa, né? Uhum. E não, vocês não vão perder, vocês vão ganhar. Então, Então, amigo, muito obrigado. Eu também pelo convite. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de estar participando. Também gosto muito de debater. Já disse a você que se precisando, pode chamar, pode estar se tiver, a com gente certeza. venha e debate mesmo sobre coisas que, como é, fazem cócegas no nosso, na nossa alma, Sim, né? né? Fazem cócegas no nosso Para mim, a interior. leitura tem que incomodar de alguma forma. Tem. É por isso que eu digo que é um livro que, de certa forma, ele deixa como é aquele peso. Quando, pronto, Machado de Assis também, ele deixa aquele. Você dá aquela risadinha, mas você sabe que é aquela risadinha que você não pode dar aquela risada que tá ali, Se sente o dedo culpado. na sua boca, porque você tá vendo que você tá ali. Tá entendendo? É muito Uhum. disso, né? Uhum. Então é isso, eu agradeço, tá? E pode encerrar aí tua fala. E Pronto. estamos aqui. Pronto, então, ok. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado ao pessoal que assistiu. Lembrando que quem não assistiu agora ao vivo pode procurar depois no GTV do Bodega Literária. Eu também vou tentar colocar o vídeo no YouTube para poder também quem quiser ter acesso. E lembrando que quem quiser deixar alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aí embaixo sobre o livro, sobre a Lígia, que a gente vai estar respondendo também. Então é isso. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Miguel, mais uma vez. É Espero que você. todo mundo esteja bem, né? E até a nossa Né? próximo encontro, próxima leitura. Próxima do ponto. Vamos lá. Tá. Tchau, amigo. Tchau, boa noite. Boa noite.